Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, gente, tá tudo bem, graças a Deus. Bom, pessoal, como vocês já estão sabendo, né? A maioria de vocês aí já sabem que eu passei por uma cirurgia do intestino, né? Eu fui diagnosticada em dezembro com, com um tumor, né? No intestino. E eu fiz uma cirurgia, né? Fiz uma não, gente, eu fiz duas, porque eu tinha dois, né, tumores, né? Não era um só, não. E primeiro eu fiz um, né? Que eu fiz ele por colonoscopia, né? Que eu fiz lá no Hospital São Paulo, tudo direitinho, me atenderam super bem. Então eu fiz o primeiro, né? No Hospital São Paulo. Primeiro de tudo eu fiz a colonoscopia na clínica, né? Na Unigastro. E depois, né, que foi diagnosticado tudo certinho, né, o que eu tinha dois, né, gente. E até eu falei pro médico, até dei uma ironizada, né, brinquei com o médico falando, né, ô doutor, eu sou uma sortuda, né, logo dois, eu vou ter dois, né. Aí ele falou pra mim, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos fazer uma cirurgia e nós vamos tirar o que tá 5 centímetros acima do reto, né? E aí eu falei, doutor, mas não pode fazer as duas cirurgias no mesmo dia? Ele falou, não. Nós vamos fazer primeiro a primeira de baixo, né? Vamos fazer primeiro a de baixo. Correndo tudo bem, aí nós vamos para a segunda cirurgia, né? A segunda cirurgia vai depender do resultado da primeira, né? Ou seja, se desse certo, ia fazer no hospital uma cirurgia por vídeo, né? Se não desse certo, aí ele ia me abrir, né, gente? Mas com a graça, a honra, né? A honra e a graça do Senhor Jesus Cristo, deu tudo certo, gente. Eu fiz a primeira cirurgia, tirei. O primeiro câncer, a primeira cirurgia não deu câncer, né? Só deu na segunda que deu, né? Na primeira não deu. Então, depois que eu fiz a primeira, aí dali 20 dias foi marcado a segunda cirurgia para eu fazer, né? Aí eu fiz. E essa segunda cirurgia, pessoal, aí deu que o câncer que eu tava era maligno, o que eu tinha no sigmoide. Aí foi tirado 50 centímetros do meu intestino grosso, né? A gente tem 1,60 m, pessoal, então eu tirei 50 centímetros. De lá pra cá vem travando uma batalha, né? Porque o processo não é fácil, né? Mas a gente tem que passar pelo processo se a gente quiser chegar no propósito, né? Então, eu venho fazendo sessões de quimioterapia, né? Eu fiz a primeira quimio, né? Que foi de 2 horas, e que é pela veia, né? Tomei um sorinho na veia 2 horas, fiquei internada lá na oncologia da Unimed e fiz. E depois eu tomei os comprimidos, que são 7 comprimidos ao dia. Tomo 7 de manhã e 7 não, desculpa. Tomo 4 de manhã e 3 à tarde, né? Então, com isso, eu fiz 3 ciclos, já tô no terceiro ciclo do tratamento, né? Hoje eu completo 5 dias do terceiro ciclo, são 4 ciclos, ainda falta um. O quarto ciclo eu começo ele dia 6, né? Que aí eu vou lá, me interno por 2 horas, tomo o sorinho, volto para casa e tomo mais 14 dias de comprimidos de novo. E com isso, depois eu fico 7 dias, né, sem tomar nada, e aí o médico vai me passar os exames para eu fazer, para ver como que eu tô, né, se ficou alguma coisa, né. Quando eu fiz a cirurgia, eu já fiz o raio-x do tórax
e fiz, não é raio-x, é tomografia. Fiz a tomografia do tórax e fiz a tomografia do abdômen total. Não tinha nada, não apareceu nada. Mas aí a gente tem que seguir um protocolo, que esse protocolo é seguido no mundo inteiro, segundo o médico, né? Se você for na Europa é um tratamento, é o mesmo tratamento, se for na América é o mesmo tratamento, ou seja, no mundo inteiro o procedimento é o mesmo, né? Cada tipo de câncer tem um protocolo, e esse que eu tenho é esse protocolo no mundo todo. Então, eu tô fazendo agora o terceiro, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, gente, porque foi o que o médico falou pra mim, que isso que aconteceu comigo, e eu corri, né, na hora que eu percebi que eu não tava bem, que tava saindo sangue nas minhas fezes, né, raios de sangue, né, pessoal, não é sangue. E eu corri, já fui, né, marquei consulta, tudo, né, e o doutor também foi muito rápido, né, em 20 dias eu fiz as 2 cirurgias que eu tinha que fazer, né. Não fiz antes por conta do fim do ano, né? Que era dezembro, né? Aí, entre janeiro e fevereiro, eu fiz as 2 cirurgias, gente. E assim, não é fácil, né? É um processo bem doloroso, né? Mas a gente tem fé em Deus. Quando a gente tem fé em Deus, acredita no poder do Espírito Santo, né? E deixa Deus agir na vida da gente. Foi isso que eu fiz. Deixei Ele agir na minha vida. Entreguei a minha vida na mão de Deus. Falei, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Eu sempre procurei fazer minhas coisas certo, né? Mas às vezes você sabe, né, gente? Às vezes a gente quer fazer uma coisa que é certo e a gente não quer fazer. E a gente não quer fazer uma coisa que é errado e a gente acaba fazendo, né? Mas assim, eu procuro fazer, não só eu, falo a gente, quando eu falo a gente é eu e minha família, né? A gente procura fazer tudo certinho. Não é fácil, né? A gente tem as provações da gente no dia a dia, mas se a gente acreditar em Deus, a gente tem que pôr Ele no centro da nossa vida, no centro de tudo. Quando a gente acredita em Deus e entrega a vida da gente nas mãos dele, gente, é só maravilha. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque se eu não tivesse tido esse câncer, esse nódulo embaixo, né, que foi a 5 centímetros acima do reto, eu não teria descoberto o segundo. Aí o doutor ainda falou assim, olha, esse tipo, ele não dá sintomas. Quando ele vem dar sintomas, a pessoa já está praticamente no corpo inteiro. Mas aí o que Deus fez? Deus me deu esse de baixo para mostrar para mim, que foi onde eu tive que eu tive gases, né? Teve muito gases. E mudança de comportamento do intestino, e aí veio raios de sangue nas fezes, né, gente? Então, aí eu falei, hora de correr comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre preocupada com todo mundo, com a família, com os filhos, com nora, com genro. Eu sempre tô preocupada. Gente, tem que ir no médico. Você não tá bem? Vai fazer uma consulta, né? E aí a gente acaba esquecendo da gente, né? Nessas horas, né? Mas Deus é maravilhoso, né? E Ele permitiu com que eu descobrisse no começo. No começo assim, né, gente? Porque ele já tava saindo da parede do intestino, viu? O médico falou, olha, você foi ligeira, que se você demora mais, porque tem gente que tem os sintomas, fica 6 meses, 1 ano esperando, né, protelando para ir ao médico. E não pode, gente. Sentir os sintomas, o corpo da gente dá as dicas. Então, a gente tem que estar sempre atento em mudança de comportamento. E o que aconteceu comigo foi isso, a mudança de comportamento que me levou até uma consulta médica, que foi onde a gente descobriu, né, que eu tava com esse câncer, né. Aí, graças a Deus, agora eu tô fazendo o tratamento, tudo certinho, terminando aí, gente. Eu venho
falo com vocês, mas assim, ó, eu só tenho a agradecer a Deus, aos meus amigos, a pessoas que teve pessoas que nem me conhecia direito, gente, me mandando mensagem, me parando na rua, olha, tô orando por você, e manda recado pro meu marido, e vai lá na loja e fala, e pergunta de mim, como que eu tô, e fala que eu tô nas orações, que eu já tô curada, que Deus já me curou. Gente, não é uma pessoa, são muitas pessoas, muitas, 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 muitas. Em 30 anos, de 32 anos já, né, aqui em Américo, com a loja de tecido, fiz muitos amigos. Claro que a gente não agrada a todo mundo, né, gente? Vai ter pessoas aí que não gostam da gente e a gente também nem pode obrigar as pessoas a gostarem da gente, né? Mas eu só tenho a agradecer. Quantas mensagens eu recebi. Recebo mensagem até hoje perguntando de como eu estou, o que aconteceu comigo, né, gente? E eu venho protelando aqui para falar para vocês há tempo, né? Eu não tenho coragem de vir e falar, mas assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó: se apeguem com Deus, faça a oração. Eu achava, gente, que eu rezava. Eu sempre falei, ai, Deus está sempre comigo, não sei o quê, mas eu não rezava. Eu deitava, eu agradecia, eu levantava, agradecia. Mas, sabe, a gente tem que fazer uma oração mais profunda, né? A gente acha que a gente é de ferro, que nunca nada vai acontecer com a gente. Não é assim. A vida, ó, é um estralar de dedos. Vai embora. Se a gente não tiver a misericórdia de Deus e Deus no comando da vida da gente, a gente não chega a lugar nenhum. Eu tive essa conclusão. E eu fui uma pessoa assim, que eu sempre estava preocupada, porque as coisas para dar certo eu tinha que estar ali, na linha de frente. Não é assim, gente. Não é assim. Hoje eu percebo que não é assim. O que tem que estar sempre na frente da gente é Deus. É Deus no comando de tudo. Se não for Deus, a gente não chega. A gente não chega. Não chega no dia de amanhã. Não chega à noite, né? De um dia. Então, Deus é muito maravilhoso. Eu sempre tive fé em Deus. Eu sempre falei em nome de Deus. Sempre falei que Deus foi maravilhoso na minha vida. Mas será que eu fui tão maravilhosa assim com Deus? Tem hora que a gente tem que refletir, né? A gente ajuda? Ajuda. Eu ajudo muita gente. Não preciso ficar falando. Oh, eu ajudei fulano, cicrano, beltrano. Não, gente. A gente ajuda quando Deus toca no coração da gente, quando a gente vê o próximo da gente necessitando de um remédio, de uma consulta, às vezes não é só isso, às vezes é de uma palavra amiga, né? Porque muitas vezes a pessoa só quer ouvir uma palavra amiga. E você tem que estar ali, pronta, né? Porque quando a pessoa vem falar alguma coisa para você, é porque a pessoa confia em você, porque ela gosta de você. Então você tem que dar atenção para a pessoa, né? E eu tenho muitos amigos. Nossa Senhora, quantos amigos eu tenho? E vou falar, eu sou católica, mas eu vou falar para você, não tenho discriminação por religião nenhuma. Para mim, todas levam a um Pai só, que é o Deus, nosso Deus perfeito, que criou o céu e a terra e tudo que tem nele, inclusive a gente, né? Então, foi gente de todas as igrejas, gente. Foi da quadrangular, foi da assembleia, foi como que fala? Da congregação, católico. Olha, e de pregai. Todas as igrejas que a gente tem aqui em Américo, todas, entrou em oração por mim, pela minha saúde. Olha só como que é lindo o ser humano se unir, rezar por uma pessoa enferma. Nessas horas, gente, a gente precisa de oração e uma palavra amiga, né? E graças a Deus eu tenho muitos amigos. As pessoas que nem me conheciam, vai até hoje na loja, fala pro Gi, fala,
E a Maria, como que a Maria tá? E a Maria? Já tem pessoa que chega e fala assim, nossa, fiquei sabendo que a Maria não tá bem. Gente, eu tô bem, tá? Eu passo mal pelo tratamento que eu tô fazendo, mas assim, é reação do medicamento, né? Então, o medicamento, a medicação que eu tomo na veia é muito forte. Então, eu dou uma baqueada aí numa semana, viu, gente? Mas Deus restaura. Deus restaura tudo, né? Quando eu fiz os exames lá que eu falei para vocês, o último exame não apareceu nada, né? Mas pode ter micropartículas das células, né? Por isso tem esse protocolo de tratamento. Tem muita gente que eles nem fazem, entendeu? Mas o meu, como ele já estava rompendo a parede do intestino, então o médico achou melhor fazer, né? Então vamos fazer, vamos cuidar, né? Então, logo, logo eu tô de volta, na graça de Deus, né? Eu só tenho a agradecer, viu, gente? Agradeço a Deus por ter amigos e pessoas tão especiais na minha vida como vocês. As meninas da loja, ai, que saudade, ai, mas eu também tenho saudade de tudo. Eu amo trabalhar. Eu tô me obrigando a ficar em casa, mas por uma questão de saúde, entendeu? Porque a minha imunidade, ela cai, né? Cai, todo mundo que faz tratamento cai. A minha não caiu muito não, viu, gente? Mas cai. Então, eu fico aqui em casa, quietinha. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, eu estou bem, graças a Deus, graças às orações, porque Deus fala, né? Onde tiver dois em orações, ali eu estarei junto, né? E ele escuta, viu, gente? Ele escuta. Quer rezar? Reza no teu quarto. Fecha as portas, fala com Deus. Quer rezar? Põe um terço. Reza um terço. A gente tem rezado um terço todos os dias, eu e meu marido. Porque eu falei assim, às vezes a gente fala, não, eu acredito em Deus, né? Eu sou fiel, eu faço isso, faço aquilo. Gente, oração é o segredo. Oração. Orar sem cessar. Não canse de orar. A vida da gente é assim, é feita de oração. E pedindo sempre a presença de Deus e dos anjos, né? Que Deus deixou os anjos também para cuidar da gente aqui na terra, né, gente? Cada um tem um anjo. Deus colocou um anjo para cada pessoa aqui na terra. E um anjo para cada família. Reza para ele. Para que ele dê proteção a vocês. E o Divino Espírito Santo cuide de tudo, na vida de todo mundo. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter a família que eu tenho, os amigos que eu tenho, o que Deus fez a minha mão prosperar, porque Deus fez as minhas mãos prosperarem também, né? Às vezes a minha mãe brincava, ai, tudo que você põe a mão, parece que vira ouro. Eu falei, mãe, é que quando eu vou fazer uma coisa, eu procuro fazer da melhor forma possível. Dê o seu melhor, sempre, sempre em tudo. Dê o seu melhor. Quando for fazer qualquer coisa, se você for lavar uma louça, lave ela bem. Não deixa gordura nela. Porque se você deixar gordura, você vai deixar bactéria, não é assim? Então, tudo que você for fazer na sua vida, desde um banho, no seu trabalho, em relacionamento, dê o seu melhor. E vou falar uma coisa pra você, eu tenho um marido de ouro, maravilhoso, eu não canso de falar, meu marido é maravilhoso. Eu até brinquei com o médico que eu fiz uma consulta online aí com um oncologista, né, gente? Dr. Kleuber, né? Ele tem um canal no YouTube. E eu fiz para esclarecimento, ter uma segunda, né? Uma segunda opinião, como diz o doutor, é muito importante, né? Não que o meu médico fez errado, meu médico fez tudo certinho, viu, gente? Mas ele estava viajando, não pôde me atender, então eu fiz essa consulta. Para esclarecer mesmo dúvidas que eu tinha, né? Fiz uma consulta aí, acho que o médico me consultou aí por uns 40 minutos, ou mais. Me deu um retorno também, que eu fiz agora essa semana. Pensa num médico excelente. Sabe o que ele falou para mim?
Eu tava conversando com ele e falei assim, o meu marido, né? Eu falei, eu e o Gi, não sei o que. Ele falou, quem que é o Gi? É seu esposo? Eu falei, é. Ele falou, olha, fala para ele te tratar muito bem, porque ele tem uma princesa e ele tem que cuidar bem dessa princesa. Eu falei, doutor, ele cuida. Graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso. Tenho uma família maravilhosa que cuida de mim todos os dias. E eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa, então o serviço de casa eu não faço, né, gente? Uma também que eu nem posso. Parte de alimentação, tudo é o meu esposo que tá fazendo. Ele não deixa eu fazer nada. Uma que quando eu faço essas sessões aí, uns 10 dias, eu não posso mexer nem com coisa gelada nem coisa quente, porque dá choque, sabe? Eu não posso nem tomar água gelada. Pra tomar água fica parecendo lodo na boca da gente. Vocês não têm noção como que é ruim o processo. É muito ruim. Mas, enfim, né? Eu agora, quando eu vou tomar água, quando eu faço, eu dou uma mornadinha na água, sabe? Tipo, uma mamadeirinha de criança, uma temperatura de uma mamadeirinha de criança e toma água. Isso tem me ajudado muito a tomar água, né? Porque senão, gente, eu não tomo nem meio litro. Porque você vai tomando assim, desce. Mas desce queimando, desce dando choque, tudo por dentro. Terrível. Mas é isso aí, gente. Acho que esse vídeo já ficou longo demais, né? E Deus abençoe. E depois eu vou gravar mais um vídeo aí falando pra vocês tudo aí. Tá bom? O que aconteceu. Certinho. Algumas coisas aí que ficou para trás aí, tá bom? Vou contar uma experiência também que eu tive com Deus aí, mas eu vou contar num outro vídeo. Beijo, viu, gente? Fique com Deus, Deus abençoe. Muito obrigado pelas orações. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês pelas orações que Deus escutou. Beijo, fiquem com Deus e até qualquer hora.